Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. De 1 a 15. Vamos ficar de pé um pouquinho para descansar, quem puder. 2 Coríntios 4, de 1 a 15. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o vosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, a conversão do pecador sempre resulta em testemunho cristão. Logo que esse pecador se converte a Cristo, a sua vida certamente apresenta mudanças, o seu comportamento muda. E o compromisso e a defesa também da verdade são algumas marcas distintivas da vida da pessoa que é também salva por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes a gente fica perguntando por que será que a maioria dos cristãos não tem manifestado um testemunho autêntico de sua fé em Cristo Jesus. Isso não tem sido manifesto na conduta e no comportamento das pessoas. A sociedade, meus amados irmãos, está exigindo de nós uma postura cristã verdadeira, autêntica. E Paulo descreve, aqui no texto que nós acabamos de ler, o seu ministério específico. E aqui ele também fala do seu procedimento na sua conduta cristã, quanto ao seu testemunho de fé. E esse testemunho que Paulo apresenta é o mesmo que se espera
de cada um servo do Senhor, de cada crente que recebeu a Cristo como o seu Salvador pessoal. E o testemunho do cristão, meus amados, visa levar ao conhecimento da verdade e à rejeição de toda mentira e de toda falsidade, conforme Paulo expressa no versículo 2. E muitos não se salvam porque foram cegados por Satanás e, consequentemente, não podem ver a luz de Cristo. A luz do Evangelho não resplandece em seus corações, tal é a cegueira espiritual a que foram submetidos. Nos versículos 5 e 6, nós vemos que o testemunho cristão está centralizado em Cristo e não na pessoa humana. Paulo usa aqui a figura do tesouro de barro, no verso 7. O tesouro é Cristo, a boa nova de Deus aos homens. O vaso, que é o depositário desse tesouro, somos nós, os cristãos. E este vaso, ele é fraco, ele é frágil, é mortal, mas pelo poder de Deus, ele prevalece, ele não é destruído. Pela graça de Deus, ele permanece tendo Jesus dentro de si. Então, a verdadeira testemunha de Jesus, meus amados irmãos, segundo o apóstolo Paulo aqui, está sujeita à própria morte por causa da sua fé. Ele diz isso no versículo 10 e no versículo 11 também. E assim como Cristo sofreu na carne, para que nós que cremos tenhamos vida, muitas vezes a testemunha de Cristo também tem que passar, às vezes, por esse mesmo caminho, para que outros possam chegar ao conhecimento da verdade salvadora e o dever nosso é testemunhar esta nova vida em Cristo. A experiência de Paulo, meus amados irmãos, apresenta algumas lições sobre o bom testemunho do cristão neste mundo. É o que nós veremos a seguir. Primeiro, ele mostra que é preciso coragem para sustentar a verdade, principalmente nesse mundo de mentiras, nesse mundo de heresias. É preciso coragem para a gente sustentar a verdade cristalina do Evangelho. Ele diz lá, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Essa expressão, não desfalecemos, significa não perdemos a coragem, mantemos a coragem, mantemos firme. Então, o testemunho cristão, meus amados, ele exige coragem. E sobre essa coragem nós aprendemos algumas lições importantes nesta passagem. Primeiro, aprendemos que ela é resultado da compreensão quanto à misericórdia de Deus. A autossuficiência do homem, o achar que tem merecimentos diante de Deus, tem qualidades que Deus deve observar na sua vida, tem impedido muitos que declarem essa misericórdia de Deus, essa misericórdia que salva e transforma o homem. Às vezes nós nos esquecemos de que, se não fosse o Evangelho, nós seríamos aquilo que está descrito lá no capítulo 2 de Efésios, mortos em delitos e pecados, sem nenhuma esperança de vida eterna. É pela misericórdia que nós fomos salvos pelo Senhor. Segundo, é que ela conduz à rejeição de tudo o que é vergonhoso. Está no versículo 2. E nem sempre, meus amados irmãos, é fácil a gente revelar coragem para combater tudo o que é vergonhoso. Por exemplo, os pecados morais, sociais, doutrinários. Mas o testemunho cristão, meus amados irmãos, importa em rejeitar tudo aquilo que Deus rejeita. Se Deus não aceita na sua palavra, nós não podemos aceitar como norma de vida. Temos que também recusar. Outra coisa, desenvolve fidelidade para com a palavra de Deus. Então, o testemunho cristão, ele não pode falsificar
ou adulterar a palavra de Deus com o objetivo de justificar algumas atitudes pessoais. Nós não podemos usar argumentos enganosos para satisfazer opiniões pessoais ou alheias. O testemunho de muitos, meus amados irmãos, tem sido maculado, manchado, exatamente por não pautarem de acordo com a palavra de Deus, com o ensino da palavra. Também esse testemunho torna-se bênção para outras pessoas. Então, o apóstolo Paulo escreve: nós nos recomendamos à consciência de todo homem. Então, quando nós sustentamos a verdade com coragem, isto se torna uma bênção para aquelas pessoas que têm as suas consciências iluminadas. Como disse o Senhor Jesus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, de tal maneira que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, meus amados irmãos, outra coisa é que esse testemunho glorifica a Cristo e implica em vida de serviço ao próximo. O fim do testemunho é a exaltação da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito comum vermos pessoas que são testemunhas de si mesmas, não glorificam a Cristo, propagam os benefícios recebidos como se fizessem por merecê-los. É muito comum a gente ver isso nos chamados testemunhos que às vezes acontecem em algumas igrejas, em que a pessoa vai lá na frente e conta alguma bênção que possivelmente tenha recebido e a glória de Cristo fica às vezes de lado. A ideia que aquela pessoa às vezes transmite é de que tudo aquilo que aconteceu na sua vida foi porque ela foi uma crente fiel, porque ela foi uma serva de Deus, porque teve merecimentos para receber, não foi ato da misericórdia de Deus. Então, também esse testemunho, meus amados irmãos, ele exige capacitação de Deus. Precisamos disso para sustentar a verdade. Nos versículos finais desse texto, que lemos, 7 a 15, o apóstolo relata o poder de Deus que capacita o cristão a testemunhar com fidelidade a respeito de Cristo. E ele descreve em seguida. Primeiro, a fragilidade humana e o poder de Deus. O cristão é vaso de barro diante de Deus. E o fato de ser barro diante de Deus significa que ele é frágil. Era comum no passado, na época de Paulo, as pessoas guardarem documentos valiosos em vasos. E nós somos vasos de barro, e quem nos confere dignidade, quem nos dá valor, é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seu Evangelho. Fora dele, nós somos barro, somos inúteis. Então, a outra lição importante é que a manifestação da vida de Jesus acontece na vida de suas testemunhas. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aqui mesmo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, verso 12, ele diz que nós somos cartas vivas de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que a nossa vida está sendo lida, está sendo observada, está sendo vista pelas outras pessoas. Daí o cuidado que nós precisamos de ter com a nossa conduta e com o nosso testemunho. E finalmente, esse testemunho de fé nos leva a uma confiança, a uma fé irredutível na ressurreição e a glória final como elementos que sustentam a verdade do Evangelho. Entre muitos fatores que encorajam o cristão, que nos encorajam no nosso testemunho fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, estão a fé na ressurreição e na glória final.
é o fato de sabermos que esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade, o fato de crermos que haverá uma ressurreição e de que haverá também galardões no final, que nós seremos glorificados quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Isso tudo nos encoraja a viver um testemunho de fé aqui neste mundo, mesmo que seja necessário, como diz o apóstolo Paulo, morrer para sustentar o Evangelho. Então a testemunha de Cristo não negará a sua fé. Por quê? Porque ela tem certeza da ressurreição final e tem certeza de que receberá no último dia a coroa da vida, aquela coroa que o Senhor tem reservado para aqueles que forem fiéis até a morte. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Meus amados, há necessidade hoje do testemunho cristão segundo o ensino do apóstolo Paulo. A sociedade está querendo ver isto na vida dos cristãos. Nós não podemos viver uma vida semelhante à vida que as pessoas normais que seguem o curso deste mundo vivem. Nós temos que ter uma vida transformada, uma vida de testemunho cristão, uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida que nos leve a, se possível, se necessário, a dar a nossa própria vida em favor da verdade do Evangelho e da palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da sua igreja, para que ela possa viver esse testemunho, viver esta vida cristã, e que nós possamos ser aquilo que Jesus disse que devemos ser, luz do mundo, para que aquelas pessoas que virem as nossas boas obras, glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.